de diversão, né? Porque falar da mente subconsciente é muito divertido. De nós sabermos, né? Que nós temos o poder é nosso. E que tudo podemos, não é verdade? Hã? 99,9% das pessoas que são sucesso e tudo, elas têm esse acesso, elas sabem disso, que o poder está dentro dela. E elas fazem, cada um na sua maneira, para acessar esse poder. Então, olha só, um princípio universal de cura. É um fato sabido que todas as diversas escolas de cura obtêm resultados realmente maravilhosos. A conclusão óbvia é que se chega é que deve haver algum princípio básico comum a todas, a saber, a mente subconsciente. É um só processo de cura, a fé. É chegado o momento de mais uma vez recordar as seguintes verdades fundamentais. Em primeiro lugar, você possui funções mentais que foram distinguidas, designando-se uma como mente consciente e outra como mente subconsciente. Em segundo lugar, o seu subconsciente é permanentemente suscetível ao poder da sugestão. Além disso, o seu subconsciente possui controle completo das funções, condições e sensações do seu corpo. Atrevo-me a acreditar que todos os leitores destas mensagens sabem que sintomas de quase todas as doenças podem ser induzidas em pessoas sob estado hipnótico ou sugestão. Por exemplo, uma pessoa em estado hipnótico pode ficar com febre, rosto corado ou calafrios, de acordo com a natureza da sugestão que lhe for dada. Verdade. Como experiência, você pode sugerir a uma pessoa que está paralítica e não pode andar, e assim acontecerá. Outra experiência: leve um copo de água fria ao nariz de uma pessoa em estado hipnótico e diga-lhe: isto está cheio de pimenta, e a pessoa vai espirrar. Qual será a causa do espirro? A água ou a sugestão? Qual será? Se uma pessoa disser que é alérgica a alguma flor, você pode colocar uma flor artificial dentro de um copo vazio, junto ao seu nariz, quando estiver em estado hipnótico, e dizer-lhe que é a flor a que a pessoa é alérgica, os sintomas alérgicos usuais. Isso indica que a causa da doença está em sua mente. Lembre-se disso. Em sua mente. Em sua mente está a causa da doença. A cura da doença pode também realizar-se mentalmente. Se a causa da doença está lá, a cura também está lá. É verdade que curas admiráveis se realizaram através da osteopatia, da medicina quiroprática e da naturopatia e também do rei, bem como das várias entidades religiosas espalhadas pelo mundo. Mas é evidente que todas essas curas foram alcançadas através da mente subconsciente, o único poder curador que existe. Observe como ela consegue curar um corte em seu rosto, feito durante a barba, não é verdade? Sabe exatamente como fazê-lo. O médico pensa, a ferida diz, a natureza vai curá-la. Por natureza, ele está se referindo à lei natural, à lei do subconsciente, autopreservação, que é a função do subconsciente. O instinto de autopreservação é a primeira lei da natureza. O seu instinto mais forte é a mais poderosa das autossugestões. Teoria bastante diferentes. Seria cansativo e sem proveito discutir em profundidade as numerosas teorias propostas por diversas seitas religiosas e grupos de terapias pela oração. Há muitos que defendem a tese de que sua teoria, como produz resultado, é consequentemente a correta. Você agora já sabe que todos os tipos de cura são possíveis. Franz Anton Mesmer, um médico austríaco, 1734-1815, que exercia sua profissão em Paris, descobriu que com a aplicação de ímãs ao corpo doente podia conseguir curas milagrosas. Verdade.
biomagnetismo, também alcançou curas com diversos outros pedaços de vidro e metal. Suspendeu essa forma de tratamento e afirmou que suas curas se deviam ao magnetismo animal, criando a teoria de que essa substância era projetada do curador para o paciente. O seu método de tratamento das doenças passou a ser por hipnotismo, que passou por isso a ser chamado de mesmerismo. Outros médicos disseram que suas curas se deviam à sugestão e nada mais. Todos esses grupos, psiquiatras, psicólogos, osteopatas, quiropráticos, médicos e todas as igrejas, utilizam o singular poder universal que existe no subconsciente. Cada um pode sustentar que as curas se devem à sua teoria, mas o processo de todas as curas é uma atitude mental positiva e definida, uma atitude interior, uma maneira de pensar que, em suma, se chama fé. A cura se deve a uma esperança confiante que atua como uma poderosa sugestão sobre o subconsciente, libertando o seu poder de curar. Duas pessoas não se curam por poderes diferentes. É verdade que cada uma pode possuir seu próprio método ou teoria, mas há um único processo de cura, que é a fé. Há um único poder de cura, o subconsciente. Escolha a teoria e método que preferir e pode ficar descansado, que se tiver fé, alcançará os resultados que desejar. As opiniões de Paracelsus. Felipe Paracelsus, famoso alquimista e médico suíço, que viveu de 1493 a 1541, obteve grandes curas em seus dias. Foi dos primeiros a afirmar o que é hoje um fato científico óbvio, ao dizer: quer o objeto de sua fé seja verdadeiro ou falso, os efeitos obtidos serão os mesmos. Assim, se eu tiver fé na estátua de São Pedro, como deveria ter no próprio São Pedro em pessoa, obterei os mesmos resultados que teria obtido de São Pedro. Mas isto é superstição. A fé, contudo, produz milagres, e quer seja falsa ou verdadeira, produzirá sempre as mesmas maravilhas. As ideias de Paracelsus também foram acolhidas no século XVI por Pietro Pomponazzi, filósofo italiano contemporâneo de Paracelsus, que disse: podemos facilmente conceder os efeitos maravilhosos que a fé e a imaginação podem produzir, especialmente quando ambas as qualidades são intercambiadas entre os pacientes e a pessoa que os influencia. As curas atribuídas à influência de certas relíquias são o efeito da imaginação e da fé. Charlatãs e filósofos sabem muito bem que se os ossos de um esqueleto qualquer forem colocados no lugar dos ossos de um santo, o doente não deixará de experimentar efeitos benéficos, se ele acreditar que são as relíquias verdadeiras. Percebe como é? Porque ele acredita, o material é falso, que não é, vamos supor, o esqueleto não é de um santo, é de um qualquer. Mas a pessoa que vai lá acreditando que ele está no osso, pegando nas ossadas, né, no esqueleto do santo tal, ele vai obter a fé a si mesmo, porque não é o objeto. Não é o objeto que vai fazer ter a fé. É a pessoa que vai acreditando e despertou isso nela. Portanto, se você acreditar nos ossos de um santo para curá-lo, ou se acreditar no poder terapêutico de certas águas, obterá resultados graças à poderosa sugestão feita ao seu subconsciente. É este último que efetua a cura, o subconsciente. As experiências de Bernin. Hipólito Bernin, professor de medicina em Nancy, na França, entre 1910 e 1919. Foi quem expôs o fato de que a sugestão do médico ao paciente se exercia através do subconsciente. Bernin, na página 197 de seu livro
terapêutica sugestiva conta a história de um homem com paralisia da língua que resistira a todas as formas de tratamento. O seu médico disse-lhe que possuía um novo instrumento com o qual prometia curá-lo. Depois induziu um termômetro de bolso em sua boca. O paciente imaginou que era o instrumento que ia salvá-lo. Instante depois, gritava cheio de alegria que podia novamente mover a língua à vontade. Entre os nossos casos, continua Bernheim, encontram-se fatos da mesma natureza. Certo dia, uma jovem veio ao meu consultório. Sofria de perda total da voz. Havia cerca de 4 semanas. Depois de assegurar-me do diagnóstico, disse aos meus alunos que a perda da voz às vezes cedia instantaneamente à eletricidade, que podia atuar simplesmente por influência sugestiva. Mandei apanhar toda a aparelhagem de indução. Apliquei depois minha mão na laringe da jovem. Movia um pouco e disse: agora você pode falar em voz alta. No momento instante, fiz ela pronunciar A, depois B e depois Maria. Ela continuou a falar com clareza. A perda da voz acabara. Bernheim mostrou o poder da fé e a esperança da parte do paciente, atuando como uma poderosa sugestão ao seu subconsciente.